Fala, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo. Aqui quem está falando é Bruno Leite. Essa aula é um pequeno resumo de tudo que a gente tem dentro da mentoria, beleza? Se você quiser ter acesso a toda essa aula completa e muito mais conteúdos dentro da mentoria, acesse o link que está aqui embaixo, garanta sua vaga e venha fazer parte do nosso time. Oi, oi! Eu sou a professora Kelly Yasmin e hoje nós iniciaremos a disciplina Redação com a aula 1 de dissertação argumentativa. O que será trabalhado nessa aula? Os gêneros textuais, os tipos textuais e como identificá-los cada um, como saber as diferenças entre eles, as especificidades da redação do Enem, como ela é, o que ela é, e como olhar para este tema do Enem. Conforme o índice, iniciaremos com os gêneros textuais. E o que é um gênero textual? Conforme a teoria linguística, gênero textual é composto de qualquer comunicação verbal. A partir do momento que alguém está usando palavra para fazer uma comunicação, tem ali dentro um gênero textual. Não só o oral, mas também como o escrito, tá? E não só como escrito, mas também como oral. Então, neste exato momento, eu estou fazendo uma aula expositiva, porque eu estou expondo conceitos teóricos para você que está me assistindo. A partir desse momento, eu tenho um gênero textual aula expositiva, porque eu estou me comunicando, eu estou querendo passar alguma coisa. E isso é um gênero textual. E o que acontece? Ele tem ali determinadas características que fazem dele diferenciar de outro gênero. O que me diferencia de um texto acadêmico? O que me diferencia de um outdoor? Ou de uma aula, mas no no Twitter? Ou de uma live de um cantor ali fazendo o seu papel de cantar? Tudo bem? E o que faz essas características? O que determina essas características? São o canal, o estilo, o conteúdo, a composição e a função deste gênero. São termos trabalhados na interpretação de texto, que na disciplina de interpretação de texto terá essa relação. E por que é importante? Ainda que você não entenda nesse exato momento a diferença entre canal, estilo, conteúdo, composição e função, você entenda que eles que caracterizam este gênero. Então, o que caracteriza um tweet? O que caracteriza uma postagem em qualquer outra rede social além do Twitter? O que caracteriza uma entrevista de emprego ou uma entrevista de uma pessoa, né, sendo perguntada ali, por exemplo, um famoso sendo entrevistado num programa de televisão? O que faz essa diferenciação? São essas características que têm como determinação esses 6 elementos, tá? A partir disso, a gente vai para o tipo textual. Ambos têm texto na função ali. Mas por que um se chama gênero e o outro se chama tipo? O tipo textual, ele é como se fosse a matriz do gênero. Ele é o início do gênero. Então, toda comunicação verbal, ela carrega um tipo textual, tá? É tá vendo quando tem aqui, ó, modos textuais? Quando a gente pensa em modos, meios, a gente está perguntando como esses textos acontecem. E aí a gente tem narração, argumentação, exposição, descrição e injunção. A partir desses 5,
os gêneros nascem. Porque aí eles vão criando através daqueles elementos de caracterização do gênero. Eles falam, eu nasci da descrição, mas eu tenho as minhas características próprias, o que me difere de outro gênero também descritivo, mas ele não tem as mesmas características que eu tenho. E aqui eu vou trazer um exemplo de cada tipo textual. O narrativo, geralmente, quando a gente pensa em narração, a gente pensa em literatura, né? Então, eu trouxe aqui um livro da Chimamanda, O Perigo de uma História Única, onde você tem os personagens, você tem uma ambientação, uma temporalidade, você narra isso, você tem um narrador. O narrador olha de fora, ou ainda que ele seja um narrador personagem, ele conta essa história, tá? Isso é uma narração. Um texto descritivo é quando ele vai dar detalhes do que está sendo ali escrito ou falado. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a abas vegetarianos, o lanche se chama crisp, e a gente vai ter os ingredientes dele, que é o delicioso hambúrguer de falafel, o cream cheese, a pasta de tomate, o crisp de alho poró e a maionese artesanal. Ele serve só uma pessoa e ele custa R$ 38,90. E aí tem uma foto para ajudar nessa descrição, para você entender visualmente essa descrição. E esse é um texto descritivo. O texto injuntivo, ele é mais conhecido pelas receitas, tá? E ele tem todo um processo. Aqui eu quis ilustrar essa ideia de receita, mas quando a gente pensa numa receita, o que a gente vem? Automaticamente, o modo imperativo do verbo. Então, coloque as 2 xícaras, misture os ingredientes. O injuntivo é isso, ele está ali te orientando, ele está te auxiliando a fazer alguma coisa conforme as instruções dele. Então, quando a gente pensa no título da receita, bolo vegano de chocolate com farinha integral, a gente automaticamente já entende que haverá as instruções de colocar a farinha integral, de colocar o chocolate e de que não terá a instrução de colocar ovo ou leite, porque afinal é um bolo vegano. E isso é um texto injuntivo. A próxima categoria de tipo textual é o expositivo. Então, vamos lá. Enem. Começar pelo exercício mais fácil e outros erros comuns de alunos em provas, segundo a ciência. A matéria foi feita e escrita pela Paula Adamo. E por que é um texto expositivo? Porque ela está só colocando uma outra opinião sem necessariamente esta ser a opinião dela. Quando ela coloca aqui, segundo a ciência, ela está expondo que conforme a ciência trouxe, aquilo ali, né, tem toda a situação. Agora, aquilo não condiz, a gente não sabe. Dentro de um expositivo, eu não sei qual é a minha opinião sobre aquilo ou não, do autor em si. Ao contrário do texto argumentativo. Na exemplificação do texto argumentativo, eu trouxe Os carros elétricos não vão nos salvar. Um texto da Sabrina Fernandes. E o que acontece? O que ela fala aqui pra gente? Ó, o carro elétrico será uma parte importante na transição verde, mas nosso principal foco deve ser a mobilidade coletiva verde, como o transporte público, não a massificação dos carros individuais. Olha como ela constrói a afirmação dela com a opinião dela. Segundo a Sabrina Fernandes, né, com a tradução da Caroline, a gente não tem esse foco. Ainda que os carros elétricos sejam legais, isso não vai salvar a Terra. O que deveria salvar é o transporte público. Verde também, essa ideia de um transporte sustentável. Olha como ela coloca a opinião dela. Ela está argumentando.
tá? Ela coloca a opinião dela e ela vai provar a opinião dela ali dentro do artigo. Essa é a diferença. Então, quando a gente olha para gêneros textuais e tipos textuais, a gente pensa que os tipos vieram primeiro, e aí os gêneros, com a caracterização dos elementos de canal, função e tudo mais, você tem ali essa caracterização que forma ele um gênero, mas todo gênero tem um tipo. E a gente vai para a redação do Enem, porque ela é um texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo. Olha que interessante, tem aqui argumentativo. O slide anterior a gente viu que argumentativo é quando você tem uma opinião e você demonstra essa tua opinião. Se ela é dissertativa argumentativa, eu automaticamente já sei que eu vou ter que trabalhar a minha opinião. Nessa relação, ela tem um tema de ordem social, científica, cultural, política. O que entende isso? Que ela sempre vai trabalhar um problema referente à ordem social, científica, cultural, política, tá? A partir do momento que ela tem um problema, ela apresenta um problema, ela vai cobrar do candidato uma intervenção social para esse problema, uma proposta de resolução desse problema. E ela tem ali a avaliação com essas competências. São 5 competências que serão trabalhadas em outra aula. E aí, vamos lá. Qual é o esquema básico da redação do Enem? Eu tenho um tema, eu tenho uma opinião sobre esse tema, que é a tese. Eu destrincho essa tese, eu falo os porquês dessa minha opinião, que são os argumentos, e eu vou resolver este problema com a proposta de intervenção. A partir disso, a gente vai ter. Você viu que o tempo inteiro eu falei opinião, porquê da tua opinião. Então, eu tenho um texto dissertativo argumentativo. Tu vai argumentar, só que você só não joga a tua opinião ali dentro. Você tem essa parte dissertativa, aonde você expõe e explica. Então, dissertação argumentativa é isso, tá? Tu vai expor e explicar os pontos aonde provam a tua argumentação. Então, ela é argumentativa porque você defende uma opinião, um ponto de vista, e ela é dissertativa porque você explica essa tua opinião. Tu só não libera ela ali de forma gratuita. Tu tem que chegar a um ponto que prove. Tu fala, olha, eu tenho fontes, eu tenho noção do que eu estou falando, que vai ser a sua explicação, a sua dissertação.